Shalom, Bruhem Rabaim, seja bem-vindo a mais esse shiur de hoje. Tudo bem com vocês? Koltov, tudo certo? Tudo em ordem? Sababa? Então, que legal. O shiur hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o hebraico, mas como assim o hebraico? Hoje não vamos falar vocabulário em si, mas sim vamos desmistificar um pouco a questão do hebraico moderno e o hebraico bíblico. Muitos confundem, acham que é a mesma coisa, o hebraico não é um só. E também pode causar alguns problemas se você quiser buscar um curso de hebraico e não souber distinguir o que é um e o que é outro. Às vezes o curso vai ver, eles não vão explicar isso, e você vai entrar num curso que não queria, enfim. Porque já teve casos de uma pessoa que ia para Israel, resolveu fazer um curso e fez um curso bíblico, chegou lá, não adiantou muita coisa porque era muito diferente, então pode gerar alguns transtornos. Então o vídeo de hoje, como está escrito embaixo aqui, vai ser a diferença entre o hebraico moderno e o hebraico bíblico. Qual é a diferença? Você sabe? Bem, basicamente o hebraico bíblico é o que está escrito a Torá, os profetas, enfim, a Bíblia. É uma linguagem que foi naquela época. E já quantos séculos já não passou a partir daquilo? Para nós entendermos um pouco isso, vamos dar alguns exemplos. A própria língua portuguesa, a língua que nós falamos hoje, não é exatamente a mesma de 5 décadas atrás. Então a linguagem que nós usamos hoje é diferente. Então ela passa por mudança, passa por atualizações. Muitas coisas que existem hoje não existia tantos anos atrás. Então, principalmente as coisas gramaticais mudam muito conforme os anos passam. Acaba alterando algumas coisas, tirando algumas, colocando outras coisas. E não é diferente com o hebraico. O hebraico, na verdade, era uma língua, bem lá atrás, mais religiosa. Eles usavam muito em orações, usavam dentro da sinagoga, mas para falar no dia a dia era mais o aramaico. E com o passar do tempo, o hebraico se tornou a língua oficial de Israel. Mas vamos lembrar que veja quantos séculos atrás foi escrita a Bíblia, né? A Torá, enfim. Então o linguajar que era usado na época é muito antigo. E se nós formos aplicarmos exatamente aquela gramática hoje, não faria muito sentido. Principalmente que existem muitas coisas novas hoje que teve que ser adaptado a esse hebraico. Teve que ser atualizado. Tem várias palavras que não faz muito sentido literalmente, mas foi adaptado para conseguir ter uma conversação com a língua hebraica. Para nós entendermos um pouco isso, por que hebraico moderno? O Brasil tem 1500 anos aí, e fora, 1500 anos não, mas foi descoberto em 1500, e a língua portuguesa já existia, veio para cá. Sofreu alteração, mas é a mesma língua portuguesa. Já o hebraico, no ano 70, Israel foi para o Galut, foi para a diáspora. Então ele foi espalhado por várias nações. E foi voltar em 1948, que não é tão distante assim. Então todos esses quase 2000 anos, eles ficaram sem uma pátria, sem uma nação. Então a língua hebraica já não era uma língua tão falada. Eles falavam a língua do país que eles estavam morando. Foi feito ali um dialeto que é o Yiddish, que é a mistura hebraico com alemão. Tem um ladino que foi criado no Galut, que é a mistura de espanhol com hebraico também, mas não nada que seja uma língua oficial. O hebraico quase foi extinto por causa disso. Quando Israel voltou a ter uma nação, Israel existe, é um país agora, em 1948. Houve necessidade agora ter uma língua materna, ter uma língua ali para eles se basear. Não, essa língua é a língua de Israel. Então o hebraico já está meio que misturado ali. Muitos não falavam, muitos falavam ladino, muitos falavam principalmente o Yiddish. E claro,
do país que nasceu, ele falava a língua deles. Mas como queriam resolver isso? Eles tiveram que fazer uma repaginar aí o hebraico, a língua hebraica, para se tornar uma língua oficial de Israel. Então passou por algumas mudanças ali para ter como se comunicar, para não ficar perdido no meio da comunicação. Por isso que foi feito o hebraico moderno, digamos assim, né? Para que seja possível transformar, tirar o hebraico de só algo religioso, só que está na Bíblia, que está no Sidur, para algo que pudesse falar no dia a dia. Então passou por muitas alterações. A leitura em si é a mesma. Se eu quiser ler o hebraico bíblico e não vou conseguir ler o moderno, vai. A escrita é a mesma. Só que muitas palavras mudou o sentido dela, palavras novas foram acrescentadas, outras palavras que era usada naquela época, hoje já não é usada. Já é uma outra palavra que veio substituir aquela. Principalmente, vamos ver as gírias, por exemplo. Ela está constantemente sendo mudada. Nós temos, vamos usar alguns exemplos aqui no Brasil. Guri, piá, moleque, enfim. Todas elas é para menino. Dificilmente você vai usar sempre a palavra menino. Em cada região que você vai falar uma gíria diferente. Em Israel não é diferente disso. Então tem palavras que é mais usado hoje e que naquela época que foi escrita a Torá era diferente. Então, se você quer aprender o hebraico para ler a Torá, ler as escrituras sagradas, ler o Sidur, o hebraico bíblico é perfeito, tranquilo. O hebraico moderno também, se aprender a ler no hebraico moderno, vai ler Torá normal. Mas eu quero aprender para conversar. Eu quero me comunicar, falar algumas palavras, entender um pouco o que eles falam em Israel. Então o hebraico bíblico não é indicado para você, porque você aprender o hebraico bíblico para conversar vai ser diferente, vai ser uma outra abordagem. Então você vai ter que aprender o hebraico moderno. Só que, se você procurar na internet aí e tal, você vai encontrar muito material de hebraico bíblico. Mas o hebraico moderno já é mais difícil de você encontrar. Algumas literaturas boas de hebraico moderno é em inglês. Porque se você não fala inglês, vai ter dificuldades em aprender aí. Tem poucos materiais falando, explicando, ensinando a gramática do hebraico moderno. E também tem poucos vídeos de professores no YouTube falando sobre o hebraico moderno. Mas hebraico bíblico tem muitos, porque é mais fácil, mais acessível, eu não sei. O hebraico moderno tem muitas palavras novas, que não é tão difícil assim também nós aprendermos, mas que você tem menos acesso a esses materiais. Se você entendeu, beleza. Se não entendeu, deixa nos comentários embaixo. Eu não entendi, está confuso ainda. Coloque a sua dúvida na descrição do vídeo para nós esclarecer bem esse assunto que é bem importante. Porque existe pessoas que confundem o hebraico moderno com o bíblico, acham que é a mesma coisa, procuram um método e está aprendendo outro e não está conseguindo entender nada. Então esse vídeo é mais para explicar isso, esses dois lados do hebraico. Eu quero aprender para falar hebraico, para falar algumas palavras, as palavras mais modernas, é hebraico moderno, é conversação de hebraico. Hebraico antigo, ou hebraico bíblico, você vai aprender para estudar as escrituras sagradas, para ler o Sidur, que é o livro de oração. Tranquilo, é suficiente. Mas se você quiser conversar, entender o que estão falando em hebraico, aí, meu amigo, você vai ter que pegar o hebraico moderno. Entendido? Ok? Entendeu essas diferenças do hebraico? Deixe seu comentário embaixo. Deixe também, claro, se você entendeu, deixe entendeu. Se não entendeu, deixe a sua dúvida. Vamos estar certamente respondendo aí com outros vídeos. Mas agora bem interessante. Aqui no canal, o que eu passo para vocês? É moderno ou bíblico? Eu procuro passar palavras do hebraico moderno,
porque já é mais difícil encontrar esses materiais. Então, sempre que eu passo, geralmente 90% que eu passo, ou mais, é de hebraico moderno. Então, as palavras que eu uso na introdução, no final, é as palavras que são mais usadas hoje em dia. Temos a palavra sababa, que é legal, ou eiziof, que bom, enfim. Essas palavras faz parte do hebraico moderno, ok? Então deixe seu gostei aqui no vídeo, também compartilhe esse vídeo se quiser. E claro, se você não é inscrito, se inscreva também no nosso canal para acompanhar nossas atualizações do nosso canal, todos os vídeos que vamos estar postando. Então, até a próxima, Toda Rabá, obrigado a todos vocês e nos encontramos na próxima Berrit Raot.